Olá pessoal, estamos aí mais uma vez aqui nessa nave espacial @Gramado Petcast com o nosso Papo Animal, né, de hoje, aqui ao vivo na feira Pet Serra Summit aqui em Caxias. Eu, Djalma Couto, Jefferson Câmara aí, trazendo para vocês, levando até vocês, aliás, informação, conteúdo de qualidade para que vocês possam nos seguir aí, para que vocês possam estar nos acompanhando. E se inscreva no canal, compartilhe, assine o sininho, dê o like. O seu like é muito importante para nós, para que esse canal nosso possa crescer a cada dia mais e alcançar o maior número de seguidores, para que você que é tutor, lojista, possa aprender e evoluir conosco. E hoje nós estamos aqui com três figuras assim, ó, ilustres, né? Que é o Márcio Luiz. Muito boa tarde. O Márcio Luiz é organizador da exposição de raças aqui nessa feira pet do Clube de Caxias, do Kennel Clube de Caxias, não é isso? Correto. Isso aí. Temos aqui a Clarice Oliveira, presidente da Federação de Sinologia do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. E temos aqui o nosso parceirão, Dr. Gustavo Agostini. Boa tarde. Autor aí do Cãologia, volume 1 e 2, né? Vocês até já leram aí o livro dele, assistiram palestra dele, né? Então ele vai estar aqui fazendo essa presença ilustre dele conosco. Não se esqueça de ficar bem próximo ao microfone, né? Beleza? Tranquilo? Bom, Márcio Luiz, explica pra gente, pra nossa comunidade e pra quem tá nos assistindo aí, que vai assistir depois com os nossos conteúdos, sobre a organização da exposição de raças. Certo, boa tarde a todos. Então, a organização da exposição de cães de raça pura, ela começa já no cartório de registros, né? Nós somos um kennel clube fundado em Caxias do Sul desde 1967. E desde então a gente faz eventos anualmente. Nosso kennel é o segundo maior kennel do estado do Rio Grande do Sul em número de registros, e a gente pontua algumas coisas muito importantes, né? A criação ética de cães de raça pura, a gente não é contra adotar, a gente até em nossas exposições acabamos fazendo algumas obras de caridade, de doação até para os pets, né? Mas lembramos também a importância das raças, que elas têm função, elas foram desenvolvidas para trabalhar com o homem. Está aí o Gustavo para nos ajudar nesse foco. Então, todo ano a gente faz no mínimo uma exposição. Esse ano a gente vai fazer 3 exposições. Nem sempre é na cidade de Caxias do Sul. A gente fez em dezembro em Tramandaí. A próxima será em Tramandaí, e no primeiro evento aqui do Pet Serra Summit, a gente foi convidado para participar. A exposição funciona, são julgamentos, né, de cães de raça. Então, num primeiro momento, entra todos os cães para ser julgado o melhor da raça. Então, é uma raça por vez, ou todos os exemplares. Quando termina o julgamento das raças, as raças são julgadas por grupo. Esses grupos são determinados pela função do cão. Por exemplo, o grupo 1 é dos cães pastores, o grupo 2 é dos molossos e cães de guarda, o grupo 3 é dos terrier, e assim vai. São 10 grupos, e o 11º grupo é o grupo de raças em formação não reconhecida pela entidade Sinófila Internacional e em processo de reconhecimento pela nossa Confederação Brasileira de Sinofilia. Depois dos grupos, então, é o melhor cão da exposição. São 10 exemplares de diversos grupos, onde serão escolhidos os 5 melhores de exposição. A gente avalia muito temperamento, morfologia, tipicidade. Nisso acho que a Clarice pode nos ajudar um pouco melhor também. Morfologia seria o que para o nosso público aí entender? Morfologia seria as características físicas, né? Okay. Toda raça tem um padrão, esse padrão é descrito, e tem os árbitros, os juízes, que eles avaliam dentro do padrão o melhor de cada raça. Sim. A Clarice tem algo para falar aí? Tem bastante coisa. Mas antes dela falar sobre que você falou que ela poderia falar melhor, fale um pouco sobre a atuação, né, da federação que você atua, né, no Rio Grande do Sul. Certo. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui. A Federação Sinológica do Rio Grande do Sul é a entidade que tem como filiado os Kennel Clubs.
Então nós temos o Kennel Clube do Rio Grande do Sul, e até leva esse nome por ter sido o primeiro a ser fundado. Temos o Kennel Clube de Caxias do Sul, Kennel Clube Princesa do Sul, que fica em Pelotas, Guaíba Kennel Clube, e recentemente abrimos o Kennel Clube do Litoral. E também temos um núcleo de criadores de cães de raça de Viamão. Temos departamentos, né, de várias raças, são cães de raça pura. E esse trabalho da federação é atendimento aos clubes, aos seus filiados. Então, os clubes têm o contato direto com os criadores e a federação com os seus filiados, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Temos a CBKC, que fica no Rio de Janeiro, que é a nossa entidade nacional. Sim. E a FCI, que é a Federação Sinológica, né, Internacional, que fica na Bélgica. E ela só filia no país uma entidade. Então, a CBKC é a única entidade reconhecida pela FCI a nível internacional. Olha só, bacana. E hoje tem quantos filiados hoje nessa federação? A federação, nós temos seis kennels, né? 6 clubes e um núcleo, clubes, e departamentos. E é nessa mesma federação que, por exemplo, uma pergunta pessoal minha, é que se tira o pedigree de um animal, de um cão, por exemplo? Não, esse trabalho, quem faz a parte cartorial é o Kennel Clube. É o Kennel Clube. Isso. Sim. Então o Kennel Clube, ele tem no seu quadro, né, associados, criadores, canis, né, registrados, que fazem um trabalho, né, todo na base, né, da criação responsável. Sempre, né, o nosso objetivo é o bem-estar animal. Realmente isso é uma coisa que nós não abrimos mão. E o principal, gostamos de cães, né? De raça ou sem raça. O nosso trabalho é divulgar os cães de raça pura, pela sua função, pelo seu trabalho de resgate, né, de busca. Hoje, a gente realmente vê muito esse trabalho, cães, né, guias de cego, e aí com certeza o Dr. Gustavo vai falar isso bem melhor, né, com relação à função, né, e o comportamento de cada raça. E isso só com trabalho, né, genético. Não tem como a gente saber, né, um cão que não tem todo um trabalho de investimento, né, de um criador. Não tem como a gente saber como vai ser o temperamento e todo, né, o resultado desse trabalho. Então acho que isso é fundamental. Márcio, qual que é a importância de um pedigree? Bom, o pedigree ele é importante porque tu conhece todos os ancestrais descendentes desse animal. Então é muito importante, principalmente no quesito temperamento, né? Com esse pedigree tu consegue mapear, tem o histórico genético ali, né, descrito, e tu consegue saber as características, se vai ser um cão agressivo, se é um cão extremamente tímido. Toda a raça tem o padrão, e esse padrão, no padrão, descreve o temperamento do cão. Então os criadores buscam esse temperamento. Por exemplo, um Shih Tzu é um cão de companhia, não pode ter sinais de timidez excessiva nem de agressividade, estaria fora do padrão. Então é muito importante que as pessoas busquem um cachorro com pedigree, porque ele vai ter uma certa garantia de que o animal realmente vai ter aquele temperamento e está buscando Ele foi avaliado por vocês, que são especialistas. Por anos. É uma seleção por anos. Não é uma seleção natural, mas é uma seleção feita pelo homem. Claro que é passível de alguns erros, né? Nem toda a seleção é 100% garantida, mas a chance de acerto é muito maior se tu comprar um cão que tem todo o histórico catalogado e criado por criadores, que seria o pedigree, né? A certidão de nascimento do animal. E a média de um registro dele está em qual valor hoje? Hoje, pela nossa entidade, né? Pela um registro da CBKC, que também é importante salientar que é a maior entidade do Brasil em termos de registro genealógico, esse pedigree custa em torno de R$66 por criador. R$66? R$66. Mas é um custo bem acessível, né? Muito acessível. Eu imaginava bem mais alto. Não. Por que eu imaginava alto? Porque como eu já fui lojista há muitos anos, eu comercializei também, né, Shih Tzu, raças específicas, né? Clientes meus também comercializavam, e um cão, por exemplo, com pedigree valia muito mais, né, do que um 100, né? E sabendo agora que o registro é um custo tão barato, para que cobrar tão caro, né?
Exatamente. E é muito importante esse trabalho, porque são criadores credenciados, criadores que cuidam dos seus animais, dão uma excelente educação, mantêm uma alimentação adequada. Então tem todo um trabalho em cima disso, e o pedigree é um gasto ínfimo, perto do que a pessoa pode adquirir, né? Ela pode estar adquirindo um problema para a sua vida, né? Em vez de ter um animal para ser seu companheiro. E a entidade de vocês é composta por número de quantas pessoas? A nossa entidade, nós em Caxias do Sul somos em 3, tá? Eu como presidente do Kennel Clube de Caxias do Sul, César Belks como vice-presidente, e nós temos a secretária. A gente trabalha em conjunto com clubes aqui do estado que são co-irmãos, como o Kennel Clube de Guaíba. Inclusive hoje, aqui no Pet Serra Summit, na data de hoje tem a exposição do Guaíba Kennel Clube, e na data de amanhã vai ser a exposição do Kennel Clube de Caxias do Sul. Então a gente ajuda porque não tem muitos voluntários, né? Esse trabalho todo é um trabalho voluntário, não é remunerado. Então é mais por vocação que a gente atua. Inclusive a Clarice da federação. A Clarice também é juiz de raça, né? Então ela é presidente do Conselho de Árbitros da CBKC. Então ela tem um vasto conhecimento na área aí também. Bacana, bacana. E a federação é atuante, Clarice? Sim, estamos Trabalha aqui. Trabalha muito. Olha, quando a gente ama o que faz, né? Diz que não é trabalho. Os olhos dela até brilham, né? Então nós somos cachorreiros, né? Somos. Realmente é fascinante e tudo que está acontecendo Estamos em 4 aqui. Cachorreiros aqui. Isso, 4 cachorreiros. E esse é importante. Esse eu sou fã número 1 dele. Esse aqui ele já me adotou. Que bom. Mas acho que é importante, só para complementar o que o Márcio falou, é que os kennels, né, são entidades sem fins lucrativos. E o nosso sistema hoje é todo online. Todo o sistema de pedigree, ele é online. E a CBKC que nos dá essa estrutura. Então isso é muito, muito importante também, né? Funciona muito bem. Bom, vamos passar a palavra pro nosso doutor? Mas estamos aqui esperando por isso. Ele falou pra mim, não me chama de doutor. Então tá PhD. Mas pra mim, eu faço questão, né? Um cara estudioso, um acadêmico, né? Um cara dedicado ao que ele faz, né? Eu tive a honra de conhecer a mãe dele, né? Porque sem ela eu não estaria aqui, né? Claro. Tive a honra de ler o volume 1. Agora e ele teve a prova que eu li o volume 1, que eu questionei ele muito na última entrevista. Verdade. Ele viu que o conteúdo tá aqui, ó. E agora eu ganhei de presente o 2, vou começar a ler o 2 agora. Doutor Gustavo, o que o Cãologia, o que as versões do livro, volume 1 e 2 do Cãologia pode agregar no trabalho desses dois aqui? Eu vou dizer que, como eles trabalham muito aquela parte da genética, né? Então, dentro do volume 1, a gente tem, né, uma parte de seleção artificial feita pelo homem, algumas implicações com doenças que são acarretadas pela seleção artificial, né, principalmente por genes ligados, que conforme o homem vai selecionando uma característica desejada, ele pode estar levando por fatores de genes ligados, alguma característica que não é desejada, né? E essencialmente essas características elas podem ser ligadas a algum fator de doenças, mas pode também ser ligado a algum fator físico ou comportamental também, tanto que a própria genética do comportamento ela é selecionável, né? Então quando o humano está selecionando um animal para determinada função, ele vai automaticamente selecionar um tipo de comportamento para aquele cão. Porém, é um comportamento padrão, é uma função padrão. Não é que 100% daqueles animais daquela raça vão desempenhar bem a função ou vão ter aquele comportamento que é desejado, né? Então, existe ali os extremos, que é, por exemplo, um animal de caça que não serve de forma nenhuma para caça. Ou, no outro extremo, um animal que é viciado em caça. Então, acaba sendo também um problema comportamental. O próprio vício, a obsessão que o animal pode ter pelo trabalho, né? Tanto guarda quando pastoreio. Pastoreio acontece muito, né? Quando vê Border Collie mordiscando o calcanhar de uma criança que está engatinhando. Ele meio que tenta direcionar isso devido à carga genética que ele vai apresentar pela seleção do trabalho, pela seleção artificial.
Se vocês tiverem alguma pergunta, nós temos ainda uns 10 minutinhos aqui de podcast, tá, pro Dr. Gustavo, e vice-versa. Se tiver perguntas para ele sobre também avaliações dele, fica à vontade, viu? Tem perguntas para ele, Dr. Gustavo? Não, a princípio não, mas é pelo cargo deles, é uma honra estar aqui na mesa com eles. Nossa, a honra é toda nossa. Não, mas humildade sempre, né? A gente sempre certeza. aprendendo, não tem? Eu mesmo, assim, eu sou lojista há anos, né? Então, quando eu vou entrevistar um lojista, vou atender um lojista pet, da área pet, né? Que eu fui empreendedor nessa área. Além disso, sou contabilista, tenho pós-graduação em questão de pessoas. A minha área é humana, tá? É de pessoas. Sou pós-graduado também em gestão de pessoas. Eu sou formado pelo Instituto IBC de Coaching, o IBC de Coaching de Goiânia, na área de PNL. Então, mas quando a gente vai conversar com a pessoa, a gente é uma pessoa, a gente está ali no mesmo nível, né? Eu sempre aprendo com muitas pessoas, né? A gente sempre está aprendendo tudo, né? Mas hoje aqui nós temos quais as categorias que estão sendo avaliadas aí hoje? Na realidade, Ou raça, não sei como que fala, né? nós temos na exposição de hoje 145 cães inscritos, tá? Eu não contei as raças, mas eu acredito que mais de 30 raças. Tá? Eu vi que tem uns fila bonitos ali, né? Tem. E qual que é a avaliação do fila? Porque aqui tem um mosquitinho incomodando, que tá curioso para saber sobre fila. Então nós estamos com a pessoa certa aqui, pois a Clarice foi criadora Olha aí, do fila Jefferson, brasileiro. tá com a pessoa certa no fila, tá? É a raça fila brasileiro, é a nossa primeira raça reconhecida internacionalmente. O que é muito importante na raça fila é que ele tem um temperamento excelente, né, para guarda, é fiel aos donos, é um cão que realmente assim, ele tem um destaque também nas fazendas. E hoje estamos, né, realmente trabalhando. E é um cão de guarda. É um cão de guarda, é um cão de guarda. Eu ouvi dizer que um fila, ele morre de fome e sede, mas a presa dele tá ali, ó, ele não sai enquanto, Sim. né? Por exemplo, um ladrão entrou na sua casa, subiu na árvore, ele fica ali, enquanto o ladrão não sai, ele tá ali. Sim, ele realmente Não desiste. Isso é da natureza, né, dele. Então muitos até perguntam, tem que adestrar, né, cão. Na verdade, é todo um trabalho aí que vem, né, dos criadores, né, de seleção. E é uma coisa que é importante na raça fila, são características, né? Que é a pele solta, o andar felino, né? Que quando tu olha, né, o fila tem esse andar. E a característica da raça, que é o pasto de camelo. É aonde... Passo de camelo. Ah, tá. De camelo. Aquele. Sabe? E Você o viu andar aí, Jefferson? felino. Passo de camelo. Então, assim, quando tu olha o fila, realmente tu identifica, né, como se fosse um felino. A cabeça, né, baixa, e ele tem toda aquela pele solta. São características que Pergunta, são professora. muito diferenciadas. Pergunta. Existe fila australiano, africano, Egito? Não. Por que então fala fila brasileira? Porque a raça é brasileira. É uma raça nossa. Sim, é nossa. O Brasil, nós temos o fila brasileiro, nós temos o Terrier brasileiro, que vocês devem conhecer pelo Fox Paulistinha, tá? Antigo Fox Paulistinha, que hoje é Terrier brasileiro. E temos o rastreador brasileiro, que é um cão de faro. Inclusive, convido vocês, porque nós temos fila aqui na exposição. Eu vi e lá. temos rastreador brasileiro também. Só para vocês terem uma ideia, o rastreador brasileiro, eles estão trabalhando com o Corpo de Bombeiros em salvamento. E temos os criadores doando esses filhotes, né, para essas corporações, que é um trabalho espetacular, né? E estão trabalhando muito, muito bem. Mas realmente, assim, o fila é a minha raça do coração, é a raça que eu criei, né? Hoje não crio mais. E é uma raça maravilhosa, né? Realmente maravilhosa. Olha, uma gratidão muito grande, assim, da minha parte, uma honra, porque vocês são duas pessoas muito simpáticas, viu? Você tem um brilho, assim, a sua aura, assim, ela brilha, os olhos dela brilham, né?
Eu acho que é muito bom você ter essa amizade Com boa. certeza. Com certeza. Ganhei 2 amigos hoje. Com aqui. certeza. Antes da gente encerrar, vou passar a palavra pro Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, divulga pro pessoal aí sobre a questão dos 2 volumes do Cãologia e já também, não esqueça, divulga para todos os nossos telespectadores aí sobre a nossa série, tá? Não esqueça, nós vamos já está Netflix. nós vamos lançar nossa série, né? Não. Que é o segredo do equilíbrio canino. Segredo do comportamento canino. Segredo dos cães, né? É, o segredo dos cães, isso aí. Olha. Eu vou divulgar, né, como tu me pedisse agora, e depois eu tenho uma pergunta bem rápida, pode ser? Pode fazer ter? agora, claro. Então, assim, ó, pelo que a gente pode ver na capa do livro, né, nas 2 capas, a gente tem o Doberman aqui. O Doberman naquele antigo padrão dele, né, no padrão conhecido. No volume 1 eu tenho um lobo, do lado do lobo, né, tem uma fita de DNA e tem o Doberman do lado. Que aí eu trago toda a seleção natural e também origens pré-históricas do cão, né? Toda a evolução do cão. Então ele é o elemento natureza, né, da capa. E eu tenho o Doberman, que é um auge ali da seleção artificial, cujo animal ele passa por operações, né, para ficar dessa forma, com o rabo curto e com a orelha em pé. Então seria 2 extremos, né, da família canídea: o lobo primitivo e o cão ali completamente moderno, né, completamente adulterado pelo homem. No primeiro volume a gente vê um semblante mais sério do Doberman, né? Como um cão de trabalho, feito para o trabalho. No volume 2, ele está mais solto, ele está com um brinquedo na boca, representando a brincadeira com objetos, né? E ele está com um semblante um pouco mais descontraído, representando que esse cão de trabalho também deve passar por essas brincadeiras, ele deve ter brincadeira, não é porque foi selecionado para trabalhar que ele vai simplesmente passar do canil para o trabalho. Ele tem que ter todo esse motivo por todas aquelas questões, né, hormonais que a gente já falou em outro podcast aí. A minha pergunta hoje é simplesmente como que tá o padrão do Doberman, como é aceito o padrão do Doberman, se ele mudou mesmo, se é só no Brasil que não pode mais fazer a operação, como é que ele é hoje no mundo? Não, na verdade, houve uma mudança no país de origem, né? Na Alemanha não é mais permitido o corte nem da cauda nem das orelhas, tá? Então hoje, a partir de 2020, na verdade a partir de 2024 existe uma proibição. Só que essa proibição acabou se estendendo até o final deste ano. Então, a partir do próximo ano, nenhum cão vai poder ser apresentado na exposição da raça Doberman com cauda e orelhas, né, cortadas, tá? Eles vão ter que ser íntegros. E com relação ao temperamento, né, essa docilidade, realmente todos os cães, eles são cães de companhia. Mesmo que ele seja um cão de trabalho, um border collie, um fila brasileiro, um Doberman, ele precisa ter um temperamento controlado, né? Defender o seu dono, defender o seu território, mas também ele tem que ser dócil, né? Nós não podemos criar e nem queremos criar feras, tá? Mas em relação ao padrão, já existe. E nós não temos a decisão na mudança do padrão da raça, ela pertence ao país de origem. Então isso já está proibido, inclusive outras raças, né, da Alemanha. O Doberman é uma delas, tá? Pinscher, várias raças, tá? O fila brasileiro não, porque é uma raça nossa, né? Então a gente, na verdade, não tem corte. Será sempre por isso que o Pinscher é tão nervoso, assim, que ela é da Alemanha? Porque o alemão é brabo, né? Você não é alemão, você não é alemão, você é brasileiro, nasceu no Brasil, mas tem descendente de alemão. 12,5% no meu genoma é alemão. O resto é italiano. O alemão é duro. O Rottweiler, né, que já não pode cortar cauda há muitos anos também, né? Mas enfim, mas tem tudo uma função, que não é hoje aqui que a gente vai abordar esse assunto, porque tu sabe que ele é polêmico e extenso. O porquê de cortar as orelhas, né? Ela é funcional, né? Porque é a proteção do cão, né? Claro. Mas enfim, aí é para um outro. Já deixei um convite em aberto aqui. Não, claro. Deixa eu só complementar. Sim. Pegando o até gancho porque é veterinário, né? Pegando o gancho da Clarice aqui, a gente busca sempre o equilíbrio nos cães, né? Eu vou dar um exemplo. Eu crio há mais de
22 anos, Chow Chow. Todo mundo morre de medo de Chow Chow. Sim. Tem O temperamento dele é muito difícil. E como eu tenho uma clínica veterinária, quando eu levo os meus cães para fazer uma cesariana, é muito comum os meus colegas que ficam fazendo plantão na minha clínica morrerem de medo. E eu digo assim, não, pode manusear tranquilamente. E morrem de medo. Aí passa 2 semanas, eu chego lá, tá uma surpresa, assim. Meu Deus, é muito mansinho. E realmente, isso foi uma seleção que eu fiz ao longo de 20, 25 anos, né? E hoje, parece que as perguntas aqui foram feitas para nós mesmo, Clarice. Hoje eu tenho um Doberman de companhia e eu digo para vocês, ele é de guarda e companhia. E ele faz guarda, mas é o cachorro mais dócil que eu tenho em casa. Ele adora criança, ele adora ficar brincando com os filhotes de cães. Então, assim, é o cachorro, eu digo, é o cachorro mais equilibrado que eu tenho. Também, apesar de ter um Doberman, ele tem orelha íntegra, ele não fiz nenhuma cirurgia, é proibido até pelo Conselho de Medicina, Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? E então, médico veterinário não pode fazer nenhum tipo de amputação. Mas a gente está controlando isso, né? E nas exposições também, a partir do ano que vem, se no padrão da raça for proibido, não vai mais entrar. Eu acho que o seu Doberman, nas horas vagas, lá quando você não está em casa, ele foi lá na Netflix, na Amazon, e comprou lá o livro online. Eu acho. Descobriu a fórmula do equilíbrio canino, né? Eu acho. Na tese do Dr. Gustavo Garcia, né? Com certeza. Eu vi, assim, todos esses anos trabalhando com cães, dá para contar nos dedos da mão quantos Dobermans eu já vi. Eles são raríssimos hoje, né? Mas todos os que eu tive o mínimo de contato ou vi com o dono, é impressionante a docilidade dele. Tá, mas agora eu vou entrar. Nós temos aqui, acho que uns 8, né? Se vocês Dobermans? depois... Dois. Sim, Dobermans. Eu não vi. Sim. Chegou à tarde agora? Não, estão aí desde de manhã. Olha, então, mas assim, entrando nesse assunto, né? Assim, como eu já li o volume 1 e também com a minha vivência prática e tudo, a gente sabe que o animal, ele sente o cheiro do estresse, né? Sim. Né, doutor? Ele sente o cheiro do estresse, assim como ele sente o cheiro que vai vir uma chuva, uma catástrofe. O animal, ele sente essa vibração, essa energia, né? Sim. Então, eu acredito que o problema do Chow Chow e do Pinscher, que é quase o mesmo, é porque a própria pessoa já transmite para ele tensão, medo e estresse. Então ele vai agir, ele vai ter uma reação ali. Né? Acredito eu que seja isso. Por isso que às vezes morde, porque eu aprendi com o doutor que a agressividade é o meio de comunicação, mas a agressividade não é violência, né? Então a agressividade entre eles é o meio deles se comunicarem. Então ela é escalonada, ela começa pelo cheiro, vai no olho, né? Mostra os dentes, rosna e depois morde. Olha aí. Tirei 10? Foi. Mas nós temos que lembrar também que o Chow Chow antigamente no padrão estava escrito que ele era um cão para guarda e companhia. Sim. Né? E ele é um cachorro, é uma raça que é extremamente calma. Então qualquer movimento brusco, qualquer barulho ao extremo, ele não gosta. E ele é muito fiel e ele é um cachorro de um dono só. Então assim, quando tu leva ele em ambientes que tem mais gente e tu vê, as pessoas veem aquele ursinho de pelúcia, é instintivo de querer abraçar, né? E ele não gosta. Então tem que ter tem que ser reservado, né? Doutor, o que mais acontece, agora eu tô direcionando o doutor também, né? O que mais acontece, às vezes, criança é mordida porque a criança já chega e já faz assim, ó, com as mãos assim, ou então já chega para querer beijar. Exatamente. Encostar o rosto dela no rosto de um cão. Isso aí, por isso que eu te falei que o nosso projeto é levar informação até para as escolas, né, doutor Gustavo? Para que as crianças possam aprender que isso não pode fazer. Exatamente. O cão não vai entender que isso é um carinho, né? Doutor Gustavo, agora fala pra gente aí da nossa série, divulga aí pros seus
os seus contatos também do Instagram, para quem está nos assistindo, os dois aqui convidados aí, que nós vamos ter uma série no nosso podcast com ele, tá? Uma série com vários episódios, totalmente gratuita, que é a Fórmula do Equilíbrio, né? Fala aí, pessoal. Olha aí, já falou, né? Não, já mas falou. eu quero que você fale. A ideia, né? Convide todo mundo aí. É um podcast que vai ser voltado exatamente para discutir coisas sobre o comportamento de cães, mas a um nível biológico, genético, neurológico, fisiológico, né? Toda a questão dos hormônios. Então, realmente por que o animal age daquela forma, como ele vê o mundo, como ele interpreta as nossas reações, tudo isso a nível enraizado no cão, né? Tudo isso a nível orgânico. Então, as explicações elas vêm com base todas em estudos científicos, né? Hoje a ciência canina é algo maravilhoso da gente ler, é maravilhoso, tanto que a ideia dos livros é popularizar todos esses estudos, que é muito difícil o acesso muitas vezes. A gente tem dificuldade, nós mesmos dentro da área da ciência, às vezes a gente tem dificuldade em conseguir determinados artigos, ou são fechados, não se tem acesso, às vezes tem que entrar pela universidade para a gente conseguir baixar os artigos. Então os livros eles trazem de uma forma extremamente gentil, de uma forma muito fácil de ser lida, né? Todos esses trabalhos de questão da ciência canina. Então tudo que está ali, né, cada comportamento ele tem um embasamento científico, alguém foi lá e estudou, são trabalhos internacionais, tem muito trabalho ali que eu consegui de dificílimo acesso, trabalho em alemão, né, tive que me virar com o próprio alemão ali, mas no livro está de uma forma muito simples, muito geral, né? O livro ele pode ser encontrado então pelo meu Instagram no @cãologia_livro, a versão impressa, né, ela é só comercializada por ali, e na Amazon então tem a versão online dela também. Beleza, é isso aí. Muito obrigado a vocês por estar nos prestigiando aqui no nosso podcast. Se inscrevam no nosso canal. É fácil gravar, olha só. @GramadoPetCast. É um papo animal todas as terças-feiras. Se vocês tiverem em algum momento futuro aí disponibilidade para nos visitar em Gramado, vai ser uma honra fazer um programa somente com vocês, tá? Exclusivo com vocês. Quero contato aí depois com vocês, pra gente estar trocando informações também. Faça suas considerações finais para quem está te assistindo nas câmeras aí. A divulgação da federação, né? Sim. Bom, muito obrigada. Foi um prazer, né, enorme estar aqui. Realmente estamos encantados com o sucesso, né, do evento, essa conexão, né, com cães de raça, cães sem raça, lojistas, o pessoal do grooming, enfim, né? Acho que é o cenário perfeito que nós todos, né, buscamos. Então, agradeço, convido vocês a assistirem às nossas, né, exposições. Hoje ainda está acontecendo e amanhã durante todo o dia. E nos acompanhem nas redes sociais. @Fecirs. E o do Canyon agora aí o Márcio vai divulgar Márcio, também. suas considerações finais. Não esqueça de divulgar o trabalho e o pedido de voluntários também, e divulgar a sua clínica também, que é muito importante. Perfeito. Bom, queria agradecer, né? É um prazer falar de cães, né? Isso é um vício incansável, né? Que acho que nós todos aqui sofremos desse vício nesta mesa. Mas assim, o Kennel Club está à disposição de qualquer pessoa que busque informação, que queira uma assessoria sobre como comprar, onde conseguir certas raças, qual a melhor raça para mim. O nosso Instagram é @Kennel Club de Caxias do Sul. A gente trabalha de segunda a sexta, né? E vai ser um prazer, nossa secretária Simone, vai ser um prazer ajudar todo mundo. Também aqui em Caxias do Sul tem uma clínica veterinária que se chama PetMed, é 24 horas, né? Se você precisar de alguma coisa com seu pet, é só levar lá. Gustavo, quero saber e vou comprar aí teu segundo livro, porque o primeiro eu já gostei. Ótimo. Muito obrigado e vou me inscrever no canal, sim. Sim, compartilha, assim ativa o sininho, dá o like, que esse like é muito importante para nós, para a gente estar exponenciando mais, e compartilhe com seus contatos, a sua rede social. Bacana. Doutor Gustavo, as suas considerações finais? Eu agradeço pelo convite de novo, estou ansioso para começar com a nossa série lá. Eu também estou. Ir para Gramado é sempre bom, muito. né?
Ótimo, só marcar agora e começar. Começar o primeiro episódio, né? Exato. Os seus contatos aí nas redes sociais, por Pode favor? ser pelo contato do livro, né? @cãologia_livro. Bacana. E é isso aí, não paramos por aqui. Até o próximo programa, até o próximo episódio, até as próximas entrevistas. Até já!